Olá, pessoal, tudo bem? Bom, espero que todo mundo esteja bem, né? Tá? Eu vou começar nossa aula de hoje, então, e o tópico a ser tratado na aula de hoje vai ser o tópico de gravitação, tá? Eu faz um tempo que estava querendo, estava programando essa aula, né? Eu acho que é um tópico meio que isolado dentro da física, mas que é um tópico muito importante. Vou falar especificamente nesse tópico sobre gravitação, tá? E dessa vez eu vou deixar de lado ainda as leis, as três leis de Kepler, né? Tá? Bom, então começamos a nossa aula de hoje falando um pouco sobre as primeiras teorias sobre a gravidade, né? Então, o primeiro a propor uma teoria para, de alguma forma, descobrir por que os objetos eram atraídos pelo planeta Terra, né? Foi Aristóteles. Ele propôs que os objetos pesados caem mais rápido que os leves, tá? Essa foi a primeira impressão dele, bom, naquela época era o que tinha para de alguma outra maneira para descrever também, né, tá? Tá? Mas foi devido a essa concepção aristotélica, né, essa ideia do Aristóteles foi válida mais ou menos até o século XVII, tá? Onde o Galileu, né, ele descobriu que todos os objetos caem com a mesma aceleração, ou seja, se a gente, uma coisa que a gente já sabe, né, se a gente não levar em conta, por exemplo, a resistência do ar, né, o atrito do ar, ou a resistência que o ar oferece aos corpos quando caem, né, tá? Uma pena, né, cairia na mesma velocidade que uma esfera de chumbo, por exemplo, né? Então, bom, então o Aristóteles descobriu que todos os objetos caem com a mesma aceleração, tá? A menos que, né, a resistência do ar ou alguma força, né, o freasse, né, tá? Então, o Galileu, ele, de alguma outra forma, rompe com aquela ideia, né, aristotélica, tá? Mas alguns contemporâneos do Newton, né, sendo Newton um dos primeiros que começa a descrever matematicamente, né, a teoria da gravidade, né? Bom, entre os contemporâneos de Newton estava Robert Hooke, Christopher Wren, né, Edmund Halley, né, que também fizeram avanços significativos, né, no atendimento no entendimento da gravitação, né? Tá? Bom, então, quando falamos da lei da gravitação universal, é importante ressaltar aqui que essa lei é uma lei unicamente de atração, né? Se vocês param para pensar, por exemplo, na lei de atração e repulsão do corpos eletricamente carregados, por exemplo, né? Nesse caso, quando tem dois corpos eletricamente carregados, eles podem experimentar uma atração ou uma repulsão, né? Dependendo do tipo da carga, tá? Ou no caso, por exemplo, no caso do magnetismo, né? Dos materiais magnéticos, eles experimentam, né? Ou uma força de atração, uma força de repulsão também. Isso vai depender da polaridade, né? De cada um dos materiais, né? Então, assim, no caso da gravitação universal, no caso da força de gravidade, a natureza dela é uma natureza do tipo atrativo, tá? Então, isso parece simples de entender, mas é muito importante deixar claro isso aqui também, tá? Então, Newton propôs, né, que todos os objetos no universo, todos eles se atraem, né, tá? Uns aos outros, né, com uma força, né? Mas essa força era diretamente proporcional ao produto das massas, tá? Ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né, entre os objetos. Aqui vale a pena lembrar, pessoal, então, que tudo isso, né, então, a partir dessa relação de proporcionalidade, se a força é diretamente proporcional às massas, ao produto das massas, significa que se eu aumento o valor das massas, essa força também deve aumentar, né? Isso significa também que à medida que eu me afasto, ou eu afasto essas duas massas, a força entre elas diminui. Então, existe essa relação, né, diretamente proporcional para o caso das massas e inversamente proporcional para o caso da distância. Todos esses fatores de massas e distância, todos eles multiplicados por uma constante, onde essa constante tem um valor de 6,67, né, vezes 10 elevado a menos 11 newton metro quadrado sobre quilograma quadrado, né? Essa constante conhecida também como constante de gravitação, tá? Agora, essas forças, né,
elas são do mesmo módulo, só de sentidos contrários. O que significa que a força 1, que age sobre a força, sobre o objeto 2, né? Tá? Então, essa força é atrativa, né? E a força 2 que age sobre o objeto 1, né, também será atrativa. Ambas, né, são do mesmo valor, ou seja, que se essa força que vale, por exemplo, 100 newton, essa força aqui também vale 100 newton. A única diferença entre elas, né, é que as direções delas são opostas, né, tá? Vale a pena lembrar isso daí, porque elas constituem, a verdade é que se a gente parar para ver isso mesmo, esse tipo de forças é a definição de força que a gente usa na terceira lei de Newton. Tá? Então, assim, uma entra uma força de atração e a outra termina sendo uma força. Bom, as duas são forças de atração, mas uma delas é uma força de ação e a outra é uma força de reação. Beleza? Tá? Então, assim, devido à natureza vetorial, né, das forças, o princípio de superposição da força também é aplicável nesse caso. A gente não pode esquecer que a força é um vetor. Então, muitas das vezes, né, essas forças elas podem ser reescritas ou escritas em três dimensões, mas uma coisa que vale a pena muito relembrar aqui, de que essas forças, elas são forças colineares, ou seja, significa que são forças que agem na mesma linha, né? Então, quando eu desenho aqui a força de 2 sobre 1 e a força de 1 sobre 2, ambas as forças elas se encontram na mesma linha, né? Na mesma direção, tá? Tá certo? Não, na mesma direção não, na mesma linha só, né? Então, bom, vale a pena lembrar isso porque isso resolve muitas coisas, né? Isso, dependendo do sistema onde estamos trabalhando, por exemplo, essas forças ficam mais fáceis, né? Se tiverem três dimensões, por exemplo, né? De serem trabalhadas desde o ponto de vista de uma força radial, tá? Isso facilita muito, né? Mas, se for, por exemplo, no plano cartesiano, eu teria que calcular, né? Se essa força se encontra em três dimensões, então eu teria que calcular a força em cada um dos eixos, né? Tá? Eixo X, Y e Z, né? Assim, é importante também lembrar de que já que como são forças, né? É, é, e elas têm a natureza vetorial, então eles cumprem também o princípio de superposição, tá? Isso também não é só válido para essa força de gravitação, isso vale também quando falamos sobre forças eletrostáticas, né, tá? Ou forças de forma geral, né? Então elas vão cumprir o princípio de superposição, né? Tá? É importante, eu acho, deixar isso claro aqui. Bom, então quando olharmos um pouquinho mais para a fórmula, né, em si, para a matemática envolvida nessa fórmula, nós podemos chegar a algumas conclusões interessantes, né, tá? Então, conhecendo o valor de G, podemos calcular o tamanho, né, da força 2 aplicada sobre o corpo 1, né? Então, vamos a supor inicialmente que para nossas contas, só para ter uma ideia de quanto que vale, por exemplo, a força gravitacional, né, de atração, né? Porque que a gente que está no nosso dia a dia, a gente não experimenta essa força de gravitação. Quando a gente, por exemplo, encontra a gente tem na frente um objeto, ou alguma pessoa está sentada do nosso lado, ou quando eu coloco dois objetos um perto do outro, por que eles não se atraem, né? Então, porque a força gravitacional, dentro das forças, é uma das forças mais fracas da natureza, tá? E nós vamos tentar entender isso daqui também. Então, é, nós temos então assim, podemos considerar, né, duas massas de 1 quilograma. Estamos escolhendo quantidades fáceis de serem depois calculadas, né, tá? Que estejam a 1 metro de distância, né, uma da outra. Imagina, então, você tem um quilo de alguma coisa, do lado separado 1 metro a 1 quilo de outra, da mesma coisa, né? Então, ambas têm uma massa de 1 quilograma separadas por 1 metro, né? Tá, uma da outra. De acordo com a lei de Newton, com a lei de gravitação, né? Essas massas exercem uma força de gravitação entre elas, né? Então, nós podemos aplicar esse princípio, né, da força gravitacional a essas duas massas, né, de 1 quilograma cada. Quando eu faço isso, eu calculo a força da massa 2 exercida sobre o objeto 1, ou da força 1 exercida sobre o objeto 2, essa força, né, gravitacional, tá? Essa força gravitacional, então, será a constante G, que vale tudo isso daqui. As massas estão em quilogramos, será 1 por 1, né? A distância está em metros, né? Então será 1 ao quadrado, né? Aqui estamos assumindo que ele tem um vetor, né?
tá bom? Mas o que nos interessa é o módulo. E quando eu percebo, pessoal, se vocês observam aqui, essa força gravitacional é 6,67 ou 67, né? Vezes 10 elevado a menos 11 newton. Isso significa que essa força de atração entre esses dois objetos de separados por uma distância de 1 metro é quase imperceptível, né? 10 a menos 11 newton. Essa força é praticamente desprezível entre elas duas, né? Tá? É por isso que quando eu coloco um objeto de 1 quilograma separado a 1 metro de outro objeto de 1 quilograma, ele não se atrai, né? A gente nunca que vai conseguir enxergar isso, porque essa força é muito pequena, né? Uma coisa interessante daqui é que também nessa mesma lógica nós podemos, por exemplo, observar o que acontece, por exemplo, com a força à medida que eu vou me afastando, ou seja, que eu vou separando os outros corpos, né? Inicialmente vamos a, por exemplo, a imaginar a primeira situação. Então, quanto vale a força, quanto a distância entre eles vale R, né? R. Então, assim, ó, quando isso acontece aqui, então a força será, quando a distância é R, a força será F, tá? Então, quando eu dobro agora a distância, né? Se eu dobro a distância, a força agora será, a distância agora será 2R. Quando eu faço as contas, a força vai dar a quarta parte do primeiro caso, né? E se eu, por exemplo, agora coloco, em vez de colocar a uma distância de 2R, eu coloco os dois objetos numa distância de 4R, né? Quando eu observo, essa força, ela cai para F sobre 16. E se eu vou aumentando essa distância, essa força entre ambas massas, ela vai também diminuindo, tendendo para o zero. Então, quanto mais eu afasto esses corpos, mais pequena é a força de interação. Só que esse comportamento é descrito por uma hipérbola, né? Na verdade, a hipérbola é dado por essa razão de 1 sobre r ao quadrado, tá bom? Tá. Ah, mas e se eu aproximo? Nós vamos ver algumas situações aqui, tá? Onde, ao invés por exemplo, afastar, eu começo a aproximar, tá? Mas se eu aproximo, por exemplo, ao invés de colocar uma instância R, coloco uma instância de R sobre 3, a força vai lá para cima, né? Ela começa a aumentar. Então, à medida que eu diminuo o R, a força aumenta. À medida que eu aumento o R, a força diminui. É por isso que a gente fala que a força é inversamente proporcional à distância, né? Tá bom? Tá. Bom, espero isso tenha ajudado melhor na compreensão, né, da relação entre força e distância entre dois corpos, tá? Então, nós podemos analisar também a seguinte situação aqui. O que acontece, por exemplo, com uma força gravitacional perto da superfície, né? Nós vamos analisar perto, longe e dentro, né, do planeta Terra. Na superfície do planeta Terra, acima do planeta Terra, dentro do planeta Terra. Nós vamos analisar essas três situações. Vamos a começar pela situação mais simples, né? Onde eu tenho, então, um objeto, tá? Que se encontra a uma distância r na superfície da Terra. Aí podemos dizer, então, a força que esse objeto experimenta, nós sabemos que é a força que nós conhecemos como peso, é a força gravitacional, né? Tá? Esse peso é a massa do objeto vezes a gravidade, tá? Mas quando eu calculo, por exemplo, como que é a força entre esse objeto e o planeta Terra, essa força entre o objeto e o planeta Terra será constante, a massa da Terra, a massa do objeto. Nesse caso, se ele está na superfície do planeta Terra, será o raio da Terra ao quadrado. Lembrando, né, que nós estamos assumindo aqui, e isso é muito interessante de ser dito, tá, que toda a massa da Terra é como se ela estivesse concentrada no centro de massa do planeta Terra, tá? Dentro dessa lógica, então, nós aplicamos essa fórmula aqui, tá? E nós chegamos na conclusão, né? Então, que a força gravitacional será m vezes g, aqui é constante g, né? Constante universal da gravidade, né? A massa da Terra, massa do objeto, raio da Terra ao quadrado, tá certo? Tá? Daqui, então, eu consigo calcular essa massa do objeto com massa do objeto e consigo que a gravidade na superfície é a constante universal, a massa da Terra, o raio da Terra quadrado. Então, se vocês observam, a gravidade na superfície do planeta Terra, ela depende da massa do planeta Terra, ela depende do raio do planeta Terra, tá certo? E se fosse para qualquer outro planeta, tá? Então, dependeria da massa desse planeta sobre a distância desse planeta quadrado. Beleza? Tá? Continuando aqui, então, né?
Lembrando, né, que o G tem esse valor, que o raio da Terra tem esse valor, que a massa da Terra tem esse valor, nós chegamos à conclusão que na superfície do planeta Terra, a gravidade fica em torno de 9,81 metros por segundo quadrado. Olha, nós estamos assumindo aqui que a Terra, o planeta Terra, é uma esfera, tá, pessoal? Isso deixa bem mais fácil as nossas contas, tá? Então, só para deixar claro aqui, tá bom? Tá? Bom, então isso acontece, né? A gente consegue calcular quanto vale a gravidade aqui da superfície da Terra. Mas o que acontece, por exemplo, se eu quero calcular como varia, por exemplo, agora a gravidade, né? Com a latitude, tá? A gente temos que entender que no caso, por exemplo, do planeta Terra, quando a gente se aproxima um pouco mais, cada vez, por exemplo, que a gente mede a massa de um objeto, por exemplo, numa balança, né? Se a massa vale, por exemplo, a massa pode valer, por exemplo, 2 quilogramos aqui, né? Aí nós sabemos, então, que o objeto, ele exerce uma força, né, sobre a nossa balança aqui, né, tá? Como consequência disso daí, se eu multiplico, por exemplo, por 3, agora normal, que seria meu peso, né, que é a força exercida, né? Quando eu coloco a massa aqui, tá? Então, o que acontece com a normal, né? A razão entre a normal e a massa do objeto, que nesse caso, se multipliquei por 3, também a massa também se multiplica por 3. Essa é a razão entre a normal, aliás, a normal que nós, esse N que nós chamamos de peso agora, né? Tá? Sobre a massa, nós chamamos isso de gravidade, né? Isso tem que ser constante. Só que isso não acontece na vida real. Por que estou querendo falar isso? Porque isso, a gravidade vai depender muito do local onde eu estou fazendo a medida, tá? Ah, muda muito, professor, muda de 8 para 9? Não, não muda tudo isso não, tá? Mas muda sim, tá? Por exemplo, vamos a supor que nós levamos nossa balança lá no Polo Norte, tá? No Polo Norte, então, eu tenho a gravidade no Polo Norte, essa daqui é a latitude do Polo Norte, tá? Quando eu, então, aplico, né, que o peso, que nós vamos chamar agora de peso aparente, tá? Tá? Ou massa aparente, melhor, nós vamos chamar agora de massa aparente. Então, o peso, ou essa normal daqui, deve de ser a massa aparente vezes a gravidade. Então, eu vou ter assim, ó. Eu vou ter que no Polo Norte, né? Eu vou ter o peso para baixo, e vou ter, não, que seria I anormal para cima, tá certo? Tá? Então, nessa situação exata, o peso é igual ao normal. No Polo Norte, a gravidade, então, deve de ser igual, né, ao peso. Nesse caso, a normal deve de ser igual ao peso, tá? E, então, a massa aparente vezes a gravidade do polo deve de ser a massa real vezes a gravidade no polo. Nessa situação, a gravidade nos polos se cancela, e aqui, né, no Polo Norte, a massa real é igual à massa aparente, ou seja, que aqui, se é 2 quilogramos a massa aparente, a massa real também é de 2 quilogramos. Lembrando que nós estamos estabelecendo uma relação entre a força normal e a gravidade, né? Aliás, e a massa, né? Tá? Isso daí deveria ser constante, tá bom? Tá? Bom, continuamos então. O que acontece agora se eu mudo? Opa, tá? Vamos saber então daqui para frente o que acontece se, por exemplo, eu vou mudando essa situação. Acabamos de medir então no Polo Norte, agora eu vou medir para um ponto onde a latitude, por exemplo, agora vale 23 graus, 26 minutos, 12, 26 graus, 23 graus, 26 minutos, 12 segundos, né? Nessa situação aqui, eu tenho, então, assim, lembrando que estamos considerando que a Terra é esférica, né? A normal sempre saindo da superfície, e o peso, ela sempre está dirigido ao centro do planeta. Então, nessa situação, tá? As componentes em Y se anulam e eu vou ficar simplesmente com as componentes em X. Onde, nesse caso aqui, a componente em X da normal deve de ser menor que a componente em X do peso. Por quê? Tá? Porque nesse caso daqui, pessoal, como o objeto ele está realizando um movimento em torno dessa circunferência aqui, o que acontece? Nessa situação, entra, né? Entra ou se faz presente a aceleração centrípeta. Então, aqui, enquanto que aqui, por exemplo,
eu aplicava a somatória das forças igual a zero, aqui é somatória das forças igual a massa vezes aceleração centrípeta. Então, isso muda já. Muda o valor do peso, muda o valor da normal. E aqui, nessa situação, nós vamos ter que a massa aparente é menor que a massa real. Então, a gente tem que fazer uma correção nesse caso, né? Tá? Então, assim, e isso como que vai ser influenciado, por exemplo, agora se eu faço a medida aqui no Polo Norte, desculpe, no Equador, por exemplo, justo, né? Na latitude zero, né? Que é a latitude do Equador, né? Da linha equatorial. Então, nesse caso específico, agora eu tenho, então, a normal está saindo, o peso está sempre dirigido ao centro do planeta, né? Tá? Aqui também, uma vez mais, temos a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta, a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, em esse caso aqui será o raio da Terra, e nesse caso era esse raio daqui dessa circunferência, né, descrita nesse movimento, tá? Então, eu vou ter que aqui, né, nesse caso específico, tá? Eu vou ter, então, uma vez mais a influência, né? A influência da aceleração centrípeta. Ou seja, o único ponto no planeta Terra onde a massa aparente é igual à massa real, tá? É no Polo Norte. Tá? Mas como que a gente faz, então? Bom, então, analisamos essa situação aqui. Como eu falei para vocês, eu vou aplicar aqui agora a segunda lei de Newton, né? Será peso menos normal, igual a massa vezes a aceleração centrípeta. O peso será, então, a massa, né, vezes a gravidade no polo. Lembrando que esse aqui, o peso, tá, é o mesmo peso aqui, massa vezes gravidade, né, a gravidade no polo, menos a normal, nesse caso, será a massa vezes a gravidade no equador, tá? Deve de ser igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Tá? Então, não estamos considerando aqui massa vezes gravidade do polo, tá? Porque esse peso, pessoal, ele não vai mudar, ele vai ser o mesmo. O peso em si ele vai ser o mesmo em qualquer ponto, né? Lembrando que peso é massa vezes gravidade, mas gravidade em quem? No polo. Ah, por que estamos considerando gravidade no polo? Porque no polo, a massa real, a massa continua sendo m, tá? E no Equador também. Então, nesse caso, nós vamos considerar a massa vezes a gravidade no Equador, tá? Aqui estamos assumindo, então, que a gravidade no polo tem um valor e a gravidade no Equador tem outro, tá? Essa diferença que eu consigo calcular as massas. Então, vai ficar que a gravidade do polo menos gravidade do Equador igual a aceleração centrípeta. E aqui vai ficar que a gravidade no polo é igual a gravidade no Equador mais a aceleração centrípeta. Beleza? Então, com isso, nós chegamos à conclusão que a gravidade no polo é maior que a gravidade no Equador. Tá, mas isso daí vai influenciar como? Então, assim, lembra daquela relação entre massa aparente, entre normal e massa aparente? Então, e que isso deveria ser uma constante. Então, isso daí vai mudar, né? Isso daí vai mudar. Então, quanto menor a latitude, menor o valor de G, né? Isso significa o quê? Ah, estamos no Brasil, o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, o que nós podemos fazer? Então, se eu vou, por exemplo, de uma latitude de 23 graus, 32 minutos e 56 segundos sul, né? Tá? Que, por exemplo, pode ser esse ponto aqui, Santa Catarina, Florianópolis, né? A verdade é essa linha aqui, São Paulo, tá certo? Essa é a latitude de São Paulo, tá? E eu vou, por exemplo, lá para o Belém. Então, no Belém, a latitude de 1 grau, ela está mais perto do Equador, na linha equatorial está aqui, ó. Então, também pertinho da linha equatorial. Então, em teoria, segundo o que acabamos de falar, a gravidade no polo aqui, a gravidade aqui nesse ponto, por exemplo, em São Paulo, é menor, né, é maior que a gravidade aqui no Belém. Então, tá, a balança deveria de receber, então, um ajuste. Bom, a verdade é que a diferença não é muito, tá, pessoal? Aqui parece maior, mas não é maior, maior, é levemente maior, tá? Quando a gente faz essas contas, né, tá? Quando a gente faz essas contas, não é tão assim absurdo de maior, é algumas décimas ou centésimas, talvez, tá? Nós vamos ver alguns casos também, né? Onde, por exemplo, agora, o que acontece já não com a latitude, sino com a altitude que deveria ser, né? Tá? Então, quanto mais eu me afasto da superfície da Terra, né? O que acontece com a gravidade nesse ponto? Então, podemos analisar, então, tá? Que a distância, por exemplo, se eu coloco um objeto aqui, na maioria dos casos, muitas vezes é um satélite, né?
a gente faz essas contas para avaliar em que ponto, né, ou a que distância um satélite pode orbitar da superfície da Terra. Então, nós podemos fazer o seguinte, né? Imagina um objeto de massa m, uma distância r, maior que a distância ao raio da Terra. Essa distância r é essa daqui, né? Tá? Essa distância r é essa, do centro do planeta Terra até o ponto aqui onde se encontra o objeto, né? O ponto marcado com x, né? Bom, podemos supor, então, que a gravidade do planeta seja a única força exercida sobre esse objeto, tá? Sobre esse objeto, o único que age, então, é o peso, né? Então, sua aceleração, ou seja, a aceleração de queda livre é obtida pela segunda lei de Newton. Bom, sabemos que a força, nesse caso, força gravitacional que espera esse objeto, que experimenta esse objeto, é massa vezes gravidade nessa altura, que nós chamamos de altura H, que é a altura da superfície do planeta Terra, até o ponto onde se encontra a distância, né, da superfície do planeta Terra, até o ponto onde se encontra o objeto. Então, esse R de aí, que é a distância entre o centro do planeta Terra e o objeto, esse R é o raio da Terra, mais a altura, né, tá? Então, eu aplico aqui a lei da gravitação, né, F de G igual a massa vezes G de H. Aqui fica F de G igual a G vezes massa da Terra, massa do objeto, R ao quadrado. Esse R daqui ao quadrado. Quando eu igualo essas massas aqui, se cancelam, e fica que a gravidade nessa altura, a uma altura H, ela é calculada como G, a constante, né? Vezes essa massa, tá? Vezes só dividido, né, entre R, mas esse R é o raio da Terra, mais a altura, tudo isso ao quadrado, né? Tá? Então, nós podemos até fazer um arranjo aqui, né? Podemos fatorizar ou fatorar o R de T. Quando eu faço isso, esse R de T sai desse parênteses quadrado aqui, como R de T ao quadrado, e dentro do parênteses vai ficar 1 mais H sobre R de T, tudo isso ao quadrado. Mas G, M de T, R de T ao quadrado, é a gravidade na superfície da Terra. Então, a gravidade nesse ponto, a essa altura, H, né, é igual à gravidade da Terra, na superfície da Terra, né, dividido, né, entre 1 mais H sobre RT, tudo isso ao quadrado, tá? Então, aqui temos alguns casos, por exemplo, quando a gente está na superfície, no Sol, a gravidade, em média, é 9,83. Nós já trabalhamos com 9,81. Na maioria dos casos, a gente trabalha só com 9,8 também, tá? Mas, por exemplo, se nos afastamos a uma altura de 4.500 metros, né? Por exemplo, que é a altura do Monte Whitney, né? A gravidade cai para 9,82, uma centésima, né? Se eu, por exemplo, estou em um avião, né, a 10.000 metros, né, um avião a jato, né, a 10.000 metros sobre a superfície da Terra, a gravidade vai para 9,8. Se, por exemplo, quiser calcular quanto vale a gravidade num ônibus espacial que viaja a 300.000 metros, né, essa gravidade vai para 8,9, né. E se, por exemplo, de um satélite de comunicação, que sabe quanto é a gravidade que esse satélite de comunicação experimenta, ele é 35.900.000 metros, né? Tá? Se ele está nessa altura, né, então a gravidade é 0,22. Então, para que vocês observem como que essa gravidade cai, né? Quanto mais eu me afasto, né, da superfície da Terra, né? Beleza? Então, assim, bom, já acabamos de ver então o que acontece com a gravidade quando estou na superfície, o que acontece com a gravidade quando eu estou, por exemplo, a uma determinada altura da superfície, e o que acontece com a gravidade, por exemplo, se eu quiser calcular ela, quando estou me aproximando do centro do planeta Terra, né? Então, não podemos pensar, né? Podemos pensar que um objeto que está se aproximando do centro do planeta Terra, né? Um objeto de massa m, uma distância r menor que a distância da Terra, tá? Isso só para deixar claro. Então, lembrando que esse raio da Terra é a distância do centro, qualquer ponto da superfície da Terra, mas não estamos assumindo um R aqui está R', né? Um R' aqui, né? Que é a distância, né? Uma distância menor que a distância da Terra, ou o raio da Terra, né? Bom, vamos supor então que a gravidade do planeta seja a única força exercida sobre o objeto, uma vez mais assumindo que a única força que interage com esse objeto é a força gravitacional. Então, nós podemos começar a calcular, né, o que acontece com o nosso sistema aqui, né?
Acontece também que, à medida que nós vamos nos aproximando, lembra que essa distância depende muito essa força depende da massa dos objetos que interagem. Então, à medida que a gente vai se aproximando, a massa do planeta Terra vai mudando, tá? Mas um parâmetro que não muda e que talvez no nosso caso nós podemos até aplicar com fins didáticos, tá? Nós podemos lembrar que a densidade, bom, aliás, nós podemos imaginar que o planeta Terra é um planeta homogêneo, tá? Tá? E que, como é homogêneo, eu consigo calcular, então, a partir dessa propriedade, né? Eu consigo calcular a massa específica ou a densidade, como a gente conhece, né? A massa específica não é nada mais que a massa sobre o volume, né? Nesse caso. A massa específica do planeta Terra como um todo é a massa da Terra, 4/3 de πr da Terra ao cubo, porque seria o volume. Mas quando eu coloco o objeto a uma distância r', por exemplo, né? A densidade agora, né? A densidade nesse ponto, né, para essa esfera aqui nas linhas tracejadas, né, é que a massa m', ou seja, a massa dentro de toda essa esfera em linhas tracejadas, sobre o volume, 4/3 de π r' ao quadrado. E esse r' vai mudando à medida que eu vou aproximando do centro do planeta Terra, tá certo? Mas estamos falando da mesma Terra, então essas densidades deveriam ser as mesmas, né? Assumindo, então, que o nosso planeta Terra é homogêneo, por onde você olhar, ele tem a mesma densidade, tá? Então, nós observamos que existe uma relação entre a massa a ser considerada na hora, aqui nas linhas tracejadas, né? Tá? E a massa do planeta Terra. Então, essa massa é minha, que nesse caso seria a massa, né? Que ocupa esse espaço aqui das linhas tracejadas, né? Sobre uma relação entre os raios também. Então, aqui fica o raio da Terra ao cubo, vezes o raio, esse raio R' ao cubo também. Isso é interessante, sabe? Porque quando eu reemplaço, em vez de colocar, por exemplo, agora a força de interação entre essas duas massas será a massa da Terra e a massa do objeto, nesse caso daqui, né, será a massa da Terra, será a massa interna, que nós chamamos de m', né? Então, essa força deve ser a constante, massa m', massa do objeto sobre r' ao quadrado. Estamos assumindo, então, a interação dessa massa M minúscula com a massa envolvida dentro das linhas tracejadas, né? Então, essa força deve de ser igual à gravidade, à constante, né? Ao invés de colocar M', eu vou colocar tudo em função da massa da Terra e do raio da Terra, tá? Aí vai ficar massa da Terra, raio da Terra, cubo, vezes o raio entre a distância, né? Entre a massa M e o centro do planeta Terra, né? Tá? Essa distância, tá? Vezes que, lembrando que eu só reemplacei aqui o m', que é tudo isso daqui, tá? Então, né, vezes a massa do objeto sobre r' ao quadrado. Aqui, então, se vocês observam, vai ficar assim, né, esse r' com um r' ao quadrado com r' ao cubo se cancela, vai ficar um r' simplesmente, tá? Tá? Se eu aplico, então, aqui, que a única força que interage sobre esse objeto é a força gravitacional, também, então, será massa vezes gravidade. Essa gravidade deve de ser calculada como uma constante, a massa da Terra, o raio da Terra cubo vezes um r'. Tá? Então, assim, existe uma dependência, né? Existe uma dependência entre esse r' aqui, né? Tá? E para a gravidade, né? Existe uma dependência entre esse r', que não é nada mais que a distância entre o objeto de estudo e o centro da Terra, né? Então, nós assumimos aqui, nós começamos assumindo a nossa análise falando que a Terra, toda ela, é um sistema homogêneo, mas na verdade a gente sabe que não é assim, né? Então, bom, só para resumir, né? Só para resumir, tá? Nós podemos observar aqui uma coisa que talvez vale a pena deixar claro. Tudo isso daqui é uma constante, pessoal. G é um número, a massa da Terra é um número, o raio da Terra continua sendo um número. Então, a força entre o objeto M e o centro do planeta Terra, e o planeta Terra como em si, né, à medida que eu vou aproximando dele, ela tem uma dependência linear. O que significa? Ela simplesmente vai depender do R' aqui. Tá? Então, como ele depende de um R, que é simplesmente não é uma função quadrática, não é uma função cúbica, é uma função simplesmente R, ou seja, uma função linear,
lembrando que tudo isso daqui é uma constante, né? Então, a gravidade dentro do planeta Terra é uma função linear, tá? Como que a gente vê isso aqui, ó? Então, entre o centro do planeta Terra e o raio da Terra, a gravidade se comporta dessa forma. Se eu começo a me afastar, por exemplo, se eu começo a me afastar, né? Começo a me afastar do planeta Terra, né? Então, a gravidade acima da superfície do planeta Terra será, então, G de H, né? É igual a G da Terra, dividido entre parênteses, 1 mais H sobre R da Terra, tudo isso daí é quadrado, né? Bom, mas como eu estava falando para vocês, acontece que a Terra não é um sistema homogêneo, né? Não sei o que fala, vocês devem ter visto também quando a gente começa a estudar lá na escola, né, a estrutura da Terra, né? A gente vê que existem camadas e camadas, né? Bom, entre essas camadas, então, está o núcleo sólido interior, essa parte em laranja aqui, tá? Nessa região do planeta Terra, a massa específica, ela tem em torno dos 13 ou 14 aqui, vezes 1000, né, quilogramos por metro cúbico. Tá? Eu me afasto um pouco do centro da Terra, existe uma região aqui em laranja, né, o amarelo, como você, outro tom de amarelo, chamado de núcleo exterior líquido. Tá? Nesse caso, já vocês observam que a massa específica ou a densidade ela começa a cair, né? Ela diminui o seu valor, é meio que se mantém constante, mas depois termina diminuindo também. Se vocês observam, saiu de 14 alguma coisa para 12 alguma coisa aqui. E essa região aqui marrom, né, que é chamada de manto quase todo sólido, que é a Terra como a gente conhece, né, a superfície da Terra quase, né, aqui tá rochas e tudo, né, tá? Então, nesse processo, vocês observam que a massa específica ela cai abruptamente para 4 ou 6, alguma coisa. E aí, à medida que eu vou me aproximando da superfície da Terra, aqui é o raio da Terra, continua diminuindo, né? Continua diminuindo, tá? Então, nós sabemos que isso acontece e talvez como que a gente pode fazer para tentar entender melhor, né, uma situação mais real, como é a situação que eu acabei de apresentar para vocês. Bom, se nós assumirmos mesmo que aqui sabemos que essa região fosse constante, essa daqui fosse constante e essa daqui fosse constante, ou que a olho nu, a gente sabe que isso não vai, mas a gente pode aproximar isso daí, podemos fazer que ela constante, então nós podemos pensar em três regiões diferentes com densidade, com massa específica diferentes também, tá? Então, isso daí vai ser interessante da gente colocar na cabeça. Por quê? Porque no final das contas, né, como nós já vimos, tá? No caso a gravidade, como ela se comporta em toda essa região, né, nós vimos aqui, por exemplo, esse aqui é o caso quando consideramos que a densidade é constante, tá? Ela aumenta linearmente até o raio da Terra, depois começa a diminuir à medida que me afasto, né? Tá? E no caso mais real é aqui, né? Eu vou passar por várias regiões com diferentes massas específicas, até que chego à densidade, à superfície da Terra, e aqui também, à medida que me afasto, né? Ela tem o mesmo comportamento de como se fosse uma densidade constante, né? Bom, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, tá? Que nós podemos calcular para uma situação dessa, talvez um pouco mais real, tá? Estou falando um pouco mais real, porque o real seria conhecer como é a densidade, né? Nesses casos. Então, a gravidade, para uma situação um pouco mais real dentro do planeta Terra, a gravidade deve de ser calculada como G, que é a mesma constante, Rho, que é a massa específica, e aqui, por exemplo, se estamos calculando a gravidade aqui, ele terá uma massa específica, estamos calculando nessa região outra massa específica, se estamos calculando nessa região outra massa específica, né? Então, assim, dependendo do ponto onde a gente estiver calculando dentro do planeta Terra, tá? Nós podemos dizer, então, que a gravidade tem essa forma aqui, né? Depende basicamente da massa específica, 4 terços de π, um número, massa da Terra e R'. Né? Então, a verdade, então, esse ρ daqui, ele tem uma dependência com o raio, porque ele vai depender de qual que é a distância, né, a que você se encontra, né, que você vai ter, de repente, ou aqui nessa região, ou aqui nessa região. Então,
Então, vai depender muito, mas no nosso caso, vai depender muito, né, de qual região do planeta Terra a gente está falando, né? Então, como eu falei para vocês, né, em comparação com o caso mais simples, né, onde nós assumíamos que o planeta Terra ele se comportava como um único, como um sistema homogêneo, a gente sabe que isso não acontece, então nós podemos encontrar uma expressão para a gravidade, né? Podemos encontrar uma expressão para a gravidade onde ela depende especificamente da massa específica, né? Tá? Então, bom, continuando aqui, nós podemos falar um pouco sobre energia potencial gravitacional, tá? E energia potencial gravitacional, nós vimos algo sobre isso lá na parte quando falamos sobre energia mecânica. Então, assim, para que a energia potencial gravitacional ela aconteça, a força gravitacional deve ser uma força conservativa. No caso, a força gravitacional é, né? Tá? O trabalho realizado pela força gravitacional não deve depender da trajetória da partícula, tá? Mas apenas das diferenças entre a posição inicial e a posição final. Aqui talvez valha a pena lembrar que essa definição de trabalho ela vale para a mecânica, mas quando a gente fala sobre termodinâmica, como já vimos em alguns nas aulas de termodinâmica, né? Isso nem sempre é verdade, né? Porque vai depender muito do caminho. A termodinâmica vai depender muito do que processo eu realizo, né? Até chegar ao ponto final, tá? Só para deixar claro isso. Bom, o trabalho realizado pela força gravitacional, ela não depende da trajetória, uma vez mais, ela se interessa só com o ponto inicial e o ponto final, né? E essa variação de energia potencial gravitacional também não depende da trajetória. Então, se o trabalho não depende da trajetória, a energia potencial gravitacional também não depende da trajetória. Nós definimos essa energia potencial gravitacional como dessa forma, né, como aparece aqui, tá? Então, energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial deve de ser igual a menos o trabalho realizado nesse processo, né? Só que no nosso caso, para a Terra, não vamos usar que a força deve ser esse produto que nós já sabemos que é o peso, né, que é massa vezes gravidade, tá? E que podemos escolher, né, que no caso, por exemplo, na superfície, a energia, né, inicial valeria zero. Então, para qualquer ponto na superfície, né, quando a gente quer calcular a energia potencial gravitacional em qualquer ponto acima da superfície, essa energia gravitacional, potencial gravitacional, deve ser igual a massa, vezes a gravidade, vezes a altura. Lembrando que nesse caso a altura está no eixo, a altura a gente considera como se fosse no eixo Y, né? Tá? Bom, podemos fazer essas contas, tá? Podemos calcular, então, lembrando que o trabalho, por definição, e essa definição é bem geral, vale para a termodinâmica, vale para a mecânica, vale também para a parte elétrica, né? Tá? Esse trabalho não é nada mais que a força, né? Vezes um diferencial da distância, tá? O DDR, avaliado em uma posição inicial, uma posição inicial, final, tá? Então, esse trabalho, como nós já vimos no slide anterior, essa variação da energia deve ser igual a menos o trabalho, calculando isso daí, essa variação de energia, então, deve ser igual a menos o trabalho, lembrando que aqui eu vou de uma posição inicial R até uma posição final no infinito, vou colocar assim, tá? Esse FDR é a força gravitacional entre esse objeto daqui e o planeta Terra, nesse caso, né? Então, essa força gravitacional, né, de forma geral, será G vezes M1 vezes M2 sobre a distância quadrada vezes DDR. Aqui vale a pena lembrar, então, que G, M1 e M2 são constantes, eles saem da integral, tá? Vai ficar, então, integral de 0 a dr ao infinito, de dx sobre x ao quadrado. Aqui eu troquei o ddr sobre r, só para, no final, ficar tudo em função do r, tá? Então, em vez de ddr, coloquei ddx, em vez de r quadrado, coloquei x quadrado. Como aqui eu vou reemplaçar, né? Então, será a valor entre 0 e r, e eu vou chegar na conclusão de que a energia potencial gravitacional, ela deve de ser igual a menos, tá? A constante, né? O produto das massas sobre o raio. Então, a dependência aqui é sobre R. Então, isso deixa ele mais interessante, porque enquanto que a dependência sobre R, a força tem uma dependência sobre R quadrado, né? Tá? Bom, e como é menos, então, quando eu vou graficar a distância em função da energia potencial gravitacional, né? À medida, então, por exemplo, que eu me afasto, né? A energia potencial gravitacional ela se aproxima do zero, tá? Então o R tende para o infinito, tá? E quando eu me aproximo, essa energia se aproxima do infinito,
à medida que o R se aproxima do zero, né? Então, a energia cresce à medida que eu me aproximo mais do centro do planeta, nesse caso, né? Bom, existe também uma propriedade, eu acho que a gente já viu isso lá na lei de Newton também, onde a gente consegue, na parte de energia, eu acho, onde a gente consegue chegar a uma expressão para a força a partir da variação da energia potencial gravitacional, né? No espaço, né? Então, assim, bom, sabemos que a energia potencial gravitacional, acabamos de calcular que vale isso daqui, tá? A lei de gravitação pode ser obtida também derivando a equação de energia potencial gravitacional, onde nós temos que a força deve de ser igual a menos a derivada da energia potencial gravitacional, né? E isso vale para qualquer tipo de força, para qualquer tipo de energia potencial, tá? Então, mas de forma geral, na mecânica a gente sempre usa essa expressão aqui, tá? Em alguns dos casos também nós estamos assumindo aqui, isso é importante deixar claro, que a nossa coordenada é dada em R, tá? Se fosse em x, y e z, aqui será menos nabla de u, né? Porque eu teria que calcular essa derivada nos três eixos, x, y e z, né? Bom, então, com isso na cabeça, né, nós podemos lembrar, então, que a força é igual a menos a derivada de u com respeito a R. Eu vou colocar o u e vou derivar ele com respeito a R. Quando faço isso, a partir dessa expressão da energia potencial gravitacional, eu consigo chegar à força, né? Então, algo que essa equação já só lembrando dela, eu poderia, então, concluir isso, né? Que quando eu calculo a energia potencial gravitacional, derivo ela com respeito à posição, né? Multiplico por menos, eu consigo chegar na expressão da força gravitacional, tá? Quando, no caso da aproximação da Terra plana, e aqui eu gostaria de deixar claro, eu não estou assumindo que a Terra é plana, tá? Aqui só vale a pena lembrar que quando, bom, no nosso caso, né, na nossa escala, a Terra funciona como se fosse um sistema plano, tá? Na nossa escala. Mas, no macroscópio, a gente sabe que a Terra pode ser tratada como uma esfera, né? Também sabemos que não é uma esfera, mas ela pode ser tratada como uma esfera, tá? Quando isso acontece, algumas coisas começam a ficar interessantes, porque, né, diz que a relação tem a equação de energia potencial gravitacional, essa que nós acabamos de calcular, com a equação de energia potencial gravitacional que usamos quando estudamos energia, né? Essa massa vezes gravidade vezes altura, né? Em uma terra plana, né? A verdade é isso daqui, o livro deixa bem claro isso depois, né? Que ele fala de terra plana na nossa escala, né? Porque na nossa escala a gente não consegue enxergar que a Terra é redonda ou é uma esfera. Na nossa escala parece que a Terra é plana mesmo, tá? Então, assim, quando estamos na vizinhança da superfície terrestre, o trabalho pode levar, para levar uma massa de R1 a R2, né? Então, vamos assumir que estou levando, então, uma massa de um ponto 1 para um ponto 2, aplicamos o trabalho, tá? O trabalho, então, será, lembra que é a variação da energia potencial, tá? Então, será a massa da Terra vezes a massa do objeto, na posição 2, né? Energia potencial gravitacional final, né? Na posição 2, menos energia potencial gravitacional inicial. G vezes a massa da Terra, a massa do objeto é R1, tá? Aqui, eu desenvolvo isso daqui, resolvo e digo que G é M de T M R2 menos R1 sobre R1 vezes R2, tá? É simplesmente fatorar isso daqui, né? E operar 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, tá? Diz, quando o corpo está na vizinhança da superfície terrestre, podemos assumir então que R1 é parecido com R2 e é parecido com R3, ou é próximo. Porque a gente pode fazer umas contas bem rápidas, eu acho que dá para fazer isso rapidinho aqui. Quando a gente tem, por exemplo, vamos assumir que o planeta Terra está aqui, né? Espera aí, desculpa a rapidez que eu estou botando. O planeta Terra, ele tem o raio, né? O raio tem um valor que está aqui. O raio do planeta Terra é de 6.378 vezes 10 elevado ao cubo metros. Se fosse, por exemplo, 10 metros acima da superfície, seria 6.000 ou 6.378.010. Então, não vai fazer muita diferença. Então,
as distâncias, por exemplo, eu vou pegar o objeto, vou subir, por exemplo, de 1 metro para 2 metros. Isso daí não vai fazer diferença. É muito pouquíssimo comparado com a distância do centro da Terra à superfície da Terra, ou seja, com o raio da Terra, né? Então, levando isso em conta, nós podemos fazer essa aproximação, que R1 é próximo de R2 e é próximo do planeta, do raio terrestre. Tá? Isso matematicamente é aplicável, fisicamente dá para entender que isso, dá para fazer isso também. Tá? Então, já para terminar, daqui a pouco terminamos, né? Tá? Então, essas distâncias aqui, tá? Se isso acontece aqui, ó, esse produto, tá? Ele é, já que R1 e R2 será então eje de t vezes eje de t será o raio da Terra quadrado, tá? Vai ficar aqui então, sabemos que a gravidade é G m de t, r de t ao quadrado, tudo isso equivale a g. Sabemos que a distância, então vamos chamar a distância de R2 menos R1 como y. Aí eu vou ter, então, que o trabalho, que é a variação da energia gravitacional, é massa vezes gravidade, né? Tá certo? Isso aqui será o y, isso daqui, gmtr ao quadrado, será o g, né? A gravidade, né? Tá? Vezes a massa, então será massa vezes g vezes y. Tá certo? Tá. Bom, tá? Isso só para deixar claro que essa altura, ou seja, isso que eu acabei de falar para vocês, estou levando de uma altura de 1 metro para 2 metros, é uma altura relativamente muito pequena, né? Muito pequena em comparação com o raio da Terra. Por isso que a gente conseguiu fazer todas essas aproximações, beleza? Tá? Bom, então, e no caso dos satélites, eu acho que uma coisa bem interessante da gente avaliar também o que acontece com os satélites lá quando estão em órbita, né? Tá? Bom, quando eles estão em órbita, eles descrevem, uma vez mais, assumindo que a Terra é uma esfera, então, os satélites, eles descrevem uma circunferência, né, como trajetória aqui, tá? Então, os satélites, eles têm uma velocidade, chamada velocidade orbital. Nós podemos calcular essa velocidade orbital simplesmente analisando, por exemplo, que esse satélite aqui ele se movimenta com uma força que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e a força de atração entre o satélite e o planeta Terra é G, a massa da Terra, vezes a massa do satélite sobre a distância quadrada. Nesse caso, esse R estamos chamando do centro da Terra até onde se encontra o satélite, né? Fazemos todas as contas aqui e digamos que a velocidade de órbita, né, ou a velocidade orbital, é a raiz da constante vezes a massa da Terra sobre eje, né? Lembrando que esse eje é o raio da Terra mais altura acima da superfície a qual se encontra o satélite, né? Tá? Então, nós podemos dizer, então, que a velocidade orbital, ela varia com a altura, né? Tá? Bom, o que mais temos aqui também? O que acontece, por exemplo, agora se eu começo a lançar objetos com o objetivo, né, de ver o que acontece à medida que eu vou aumentando a velocidade de lançamento dos satélites, né? Por exemplo, se eu jogo, bom, não vai ser um satélite porque seria muito caro, né? Jogo um objeto aqui com determinada velocidade B0, então eu observo que o objeto cai na superfície da Terra. Se eu vou aumentando a velocidade, eu vou ver também que o objeto vai ficar bem mais longe, né, do ponto de lançamento. Se eu aumento a velocidade, é bem provável, né, que esse objeto entre em uma região, né, onde ele consiga descrever um movimento circular, ou seja, ele entre em órbita, tá? Mas com uma órbita circular, tá? Com uma determinada velocidade, né, do satélite. Acontece que se eu aumento a velocidade também mais, aqui o que acontece pode ser que agora a velocidade, por exemplo, ela descreva, né, o objeto faça a descrição de uma trajetória elíptica, né? Se eu aumento mais ainda a velocidade, então o objeto com certeza ele não vai voltar mais, tá? Ele vai começar a realizar uma trajetória parabólica. Se aumentar mais, vai ser uma trajetória hiperbólica, né? Tá? Ele vai conseguir, nesse caso, sair do campo gravitacional, tá? Que significa isso, que ele não vai orbitar em torno do planeta Terra, tá? Isso porque, assim, nesses dois casos, tanto por causa do círculo quanto da elipse, a energia mecânica total do satélite, nesse caso, né, ele é menor do que zero. Por isso que ela não consegue sair da atmosfera terrestre, né, tá? Mas quando a energia mecânica é igual a zero, ou seja, a cinética tem o mesmo valor que a energia potencial gravitacional, né? Aliás, né, nesse caso, a parábola, a trajetória é uma parábola,
E quando essa energia é maior do que zero, então ele vai fazer a descrição de uma hipérbole, né? Então, lembrando que a energia mecânica, a energia cinética, vai ser energia potencial gravitacional, e a energia potencial gravitacional tem essa forma daqui, então quando é zero a parábola, isso daqui é zero, tá? Então, a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética e por aí vai, tá? Então, nós podemos fazer algumas análises com respeito a isso, tá? Bom, e por último, então, essa velocidade, né? Essa velocidade pode ser calculada também em torno, então, agora da energia mecânica, como já fizemos, né? Tá? Em comparação com o cálculo anterior, tá? E dessa forma, então, nós temos aqui algumas velocidades de escape, né? Tá? Por exemplo, para que um sistema saia com do astro aqui, do Ceres, né? Que é o maior asteroide, né? A velocidade dele deveria ser mais ou menos de 0,64 km por segundo. Por exemplo, se um objeto que vai sair do Sirius B, lembrando que o Sirius é uma anã branca, né? A velocidade deve ser de 5.200 km por segundo, né? De uma estrela de nêutrons, né? Lembrando que é um núcleo muito denso, né? Que tem de uma estrela que se transformou depois em uma supernova, né? Tá? O que se transforma depois em uma supernova. Essa velocidade de escape deve ser em torno de 2 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, tá? Ó, eu acho que não vai dar tempo da gente resolver esse exercício, tá? Mas eu deixei esse exercício aqui e mais uma lista aqui ainda para que vocês brinquem um pouco. Tá, pessoal? Muito obrigado. Eu vou deixar, então, esse exercício. Deixa eu ver se dá para fazer rapidinho. Tá, repetidamente, a massa da Terra é... Qual é a relação entre as massas especificamente de Marte? Qual é o valor da aceleração gravitacional em Marte? Qual é a velocidade de escape em Marte? Bom, então, o objetivo primeiro aqui, né, calcular a relação entre as massas. Eu já vou dar dicas aqui, então. Nós temos que a massa de Marte e da Terra tem diâmetros D, ele está me dando os diâmetros, então, a partir desses diâmetros dá para calcular os raios. Beleza? Tá. A massa de Marte é 0,11 vezes a massa da Terra. Aqui você precisaria acomodar, então, a massa da Terra, multiplica por 0,11 e você calcula a massa de Marte. Então, você tem o raio de Marte e já tem a massa do Marte, de Marte, beleza? Tá? Com a massa de Marte e o raio de Marte, você consegue calcular também, então, as massas específicas entre Marte e Terra. Por quê? O que você precisa para calcular a massa específica? Precisa da massa, precisa do volume. A massa você já tem. Para calcular o volume, que é 4 terços de π r ao cubo, r de tipo, o raio da Terra, o raio de Marte, então você também já tem um raio da Terra e tem um raio de Marte. Então você consegue calcular, né, essa relação entre as massas específicas. Qual é o valor da aceleração gravitacional em Marte? Bom, para calcular a aceleração gravitacional em qualquer planeta, você precisa da constante g da massa do planeta e do raio do planeta ao quadrado, tá certo? Então, assim, você tem a massa de Marte, tem um raio de Marte também, então dá para calcular, né, quanto vale a aceleração gravitacional, ou a força gravitacional, né? O G, para o caso de Marte, né? E qual é a velocidade de escape de Marte? Para calcular a velocidade de escape de Marte, você precisa do G. Aliás, essa velocidade de escape é a raiz quadrada, né, do G que é dado, a massa, que nesse caso seria a massa de Marte, sobre o raio de Marte. Está aqui, né? Ó. Aqui, ó. Então, 2 vezes G, vezes a massa, nesse caso do planeta, vezes o raio do planeta. Isso aqui de forma geral, tá, pessoal? Eu vou deixar nossa aula de hoje por aqui, então, tá? Aí tem alguns exercícios a mais para vocês irem praticando, tá? Se aqui é 10 elevado a menos 12, talvez tenha alguns erros, não sei, isso aqui passou, tá? Então, assim, esse aqui, 10 elevado a menos 12, tá, pessoal? Só para deixar claro, isso aqui, 2,3 vezes 10 elevado a menos 12 newton, tá? Bom, então, só fica agradecer a vocês pela paciência, tá? E muito obrigado.